Então essa é a nossa aula em que nós fazemos introdução à gramática dos gráficos. A gente vai começar a entender como funciona a biblioteca ggplot do R. A gente faz essa aula em duas partes. Então, na aula de hoje é a primeira parte. Na aula que vem, a gente tem que fazer a revisão para a prova intermediária. Então, não percam o material da aula que vem, que não vai ter material gravado, mas vai ser na live, né? Vou dar dicas para vocês do que precisa estudar para a prova intermediária. Compareçam a essa live na outra aula. E aí, depois da prova intermediária, nós fazemos a segunda parte aqui do ggplot, da gramática dos gráficos e do ggplot. Então, nós não precisamos. Não cai na prova intermediária, não vai cair nada sobre ggplot, cai até o material que está lá na lista 1. Né? Então, é essencialmente aquele material que nós vamos ter lá na prova intermediária. Então, o que é essa gramática dos gráficos? Né? A gramática dos gráficos é uma maneira concisa que foi criada para você descrever a estrutura de componentes de um gráfico arbitrariamente complexo. Ela foi introduzida nesse livro aqui do Leland Wilkinson. Nesse livro ele deu uma definição matemática do que seria um gráfico, com uma definição geral, né, do que seria um gráfico. Então ele criou essa ideia de gramática dos gráficos. E o Hadley Wickham, que é um dos desenvolvedores principais desenvolvedores do R, ele escreveu uma biblioteca chamada ggplot2 que implementa essa gramática dos gráficos e modifica um pouco as ideias também que estão aqui. Ele escreveu um artigo sobre isso, chamado A Layer Grammar of Graphics, aqui, e nesse artigo ele descreve essa estrutura básica da gramática dos gráficos do Leland e mostra como ela foi implementada na biblioteca do R, no ggplot. Então, um artigo interessante, eu vou deixar para vocês lá no Blackboard esse artigo do Wickham. Está disponível na internet também, é só procurar Layer Grammar Graphics que você acha ele na internet. Então essa é a nossa parte 1. Nós não vamos dar uma visão matemática da gramática dos gráficos. O que a gente vai fazer é destilar as ideias gradativamente, construindo exemplos que são sucessivamente mais elaborados, mais complexos. Né? Então a ideia é que a gente vai pelos exemplos e vai vendo o que é a tal da gramática dos gráficos. Então, outro compromisso importante para a gente nessas duas aulas do ggplot, e depois dessas duas aulas, todas as análises que a gente vai fazendo de dados relacionais, o chamado tidy data, que é o dado organizado, né, que é um formato específico de dado, e tudo que a gente vai fazendo, a gente na hora de fazer os gráficos, a gente vai estar usando o ggplot. Uma ideia importante para nós termos aqui é que a gente não quer aprender essa gramática dos gráficos só por uma analogia de comandos que a gente copia de algum site, assim, né? Nós gostaríamos de entender o que são os conceitos da gramática, porque se a gente entende os conceitos, fica tudo mais confortável para a gente, né? Então, quais são os conceitos que giram, que a gramática gira em torno de que conceitos? De conceitos de camada, né? As camadas do gráfico. Nós vamos explicando passo a passo o que são cada um desses caras. A ideia é o que é um mapeamento, né? O que é uma estética, o que é uma geometria específica, e o que são facetas, chamado também gráfico de treliça lá pelos engenheiros das antigas. Aí, né? Então esses são os conceitos que a gente gostaria de desenvolver. Não queremos só pegar comando e ficar copiando, né? A gente quer entender como que esses comandos refletem esses conceitos aqui, o conceito de camada, mapeamento, estética, geometria e facetas. Essa biblioteca ggplot2, ela faz parte daquele conjunto de bibliotecas chamado Tidyverse. Né? Então, se você ainda não instalou esse cara, a gente vai usar ele todas as aulas aqui para frente. Né? Tidyverse. Você instala esse pacote. Se você já instalou, não rode esse comando. Eu não vou rodar porque eu já tenho ele instalado aqui. Né?
Então, uma vez que você tenha instalado o comando, a ideia é que você pode chamar aqui a biblioteca, né? Lembra que biblioteca e pacote são sinônimos aqui para a gente, né? Você carrega a biblioteca, você vai ficar com, entre outras, uma biblioteca que foi carregada indiretamente pelo Tidyverse foi essa ggplot2, tá? Quando você chamou fez essa chamada aqui da linha 7, você está indiretamente chamando o ggplot2. Então você está com os comandos disponíveis agora. Para a gente fazer os primeiros experimentos, para nós fazermos os primeiros experimentos com essa biblioteca ggplot, nós vamos usar um conjunto de dados que ele faz parte dessa biblioteca Tidyverse. O nome do conjunto de dados é MPG. É esse cara aqui. Ele é um data frame, mas ele é um data frame de um tipo mais moderno, que funciona como o data frame que nós aprendemos na aula de data frames. Foi a aula passada. Mas ele tem uns melhoramentos em relação ao data frame original. Então ele é o que a gente chama de um table, né, que é um trocadilho, não sei se muito feliz, entre o T do Tidyverse e table, a palavra table. Então ele é um exemplo de um table. Se você quiser saber exatamente o que tem nele, se você quiser, a gente pode rodar aqui esse interrogação MPG, e aqui nós teremos um helpzinho contando o que são as colunas desse table. Lembra, table é exatamente um data frame, só que ele tem características adicionais. Ele é mais fácil de trabalhar, ele permite algumas coisas que o data frame, que é como se fosse um redesenho do data frame quando eles fizeram esse Tidyverse, não, deu um data frame melhorado ou turbinado. Hein? Neste conjunto de dados, há 4 variáveis que são de interesse para a gente nessa primeira construção dos gráficos. Terceira variável display, né, que é um banco de dados então de veículos, né? Essa display ela te dá o volume do cilindro do carro, né? A variável HWI é interessante para a gente, ela também te dá quantas milhas por galão ele faz na highway, numa estrada, né? Então o consumo na estrada, medido aí em milhas por galão. O class é a classe do carro, né? O tipo dele. E esse DRV é o tipo da tração do carro, né? Esse F de Front Wheel Drive, que é uma tração frontal. Esse R de Rear Wheel Drive, tração traseira, como se fosse um BMW, um carro mais antigo é um Chevette. E esse 4 se for tração nas 4, né? Então esses caras a gente vai usar aqui essas variáveis a gente vai usar nos nossos exemplos. Então é o table, né? Uma coisa importante para a gente é que algumas dessas variáveis são categóricas, né? Então, se eu pedir, por exemplo, aqui uma tabelinha simples, se eu fizer um table, o table faz uma tabela de frequência, né? Eu vou pedir um table dessa variável class, vou ver que ela é uma variável categórica, e essas aqui são as categorias. Então, tenho 5 carros do tipo two-seater, que é um carro com 2 assentos apenas, 47 dos compactos, 41 de tamanho médio, 11 minivan e assim por diante. Essa é uma variável categórica. É importante que a gente use essas 4. Então a gente vai estar interessado, só para a gente separar aqui no display, que é o volume do pistão, HWI, que é o consumo na highway, o class, que são essa que diz a classe, né, o tipo do carro, e o DRV, que diz o tipo da tração do carro. Então, se eu fizer aqui um table desse DRV, eu vou ver como é que os carros estão distribuídos na minha base. Então a grande maioria deles, na verdade está equilibrado, né? Tração nas 4 e na frente 106, tração traseira, que é algo menos comum, que é uma tecnologia um pouco mais antiga, na verdade, de fabricação, mas que ainda é usada por carros de alta performance. Então é assim que esses dados estão distribuídos. Então, uma primeira ideia aqui seria criar um gráfico de dispersão entre as variáveis display, né, que dá o volume do cilindro, e o consumo na estrada, que é essa HWI. A gente gostaria de fazer um gráfico de dispersão dessas duas variáveis. Deixa eu só dar um ajuste aqui na minha área de gráficos.
Acho que assim fica bom. Então, uma primeira coisa que você pode fazer é criar um gráfico vazio, mas já tem uma ideia importante aqui. É o seguinte, você chama a função ggplot, e fala que o data é esse MPG, ou seja, você dá o nome do data frame. Esse aqui é um gráfico sem graça, né? Que não aparece nada, apareceu aquela tela em branco ali. Mas tem uma ideia importante aqui, a ideia de que você tem que dizer de onde vêm os dados e necessariamente para trabalhar com ggplot, os dados eles têm que estar dentro de um data frame ou de um table, né, que é o data frame melhorado. Eles têm que estar aqui dentro. Bom, como é que a gente faz para esse gráfico ficar menos sem graça do que essa coisa branca aí? Você acrescenta uma camada nele. Então, como é que as camadas são acrescentadas? A notação é que você usa o sinal de mais aqui, e aí você coloca uma camada aqui embaixo. A camada vai aqui. Uma camada extra do gráfico. É importante que você observe que, devido à maneira como a sintaxe do R funciona, que esse sinal de mais não pode estar embaixo aqui, tá? Ele necessariamente tem que estar na linha de cima, senão vai dar um erro de sintaxe para você. E aqui vamos pegar um exemplo de uma geometria simples, né? Que é chamada a geometria de ponto. Então eu quero visualizar pontos. Aqui vai aparecer um novo conceito, né? Então já está aparecendo a ideia de camada aqui, vai aparecer a ideia de mapeamento e de estética. Já apareceu de geometria também, né? Deixa eu colocar esse aqui mais para cá, faz mais sentido. Geometria, mapeamento, estética e facetas, que é uma ideia mais elaborada. Então, olha só, a ideia é que você faz um mapeamento. Um mapeamento ele estabelece uma relação entre estéticas do gráfico. O que é uma estética? Estética é qualquer propriedade do gráfico que você consegue visualizar, qualquer propriedades visuais de um objeto do nosso gráfico. Tá? Por hora, as estéticas que a gente vai estar usando elas são bem simples. A gente vai usar as estéticas que fazem sentido para essa geometria. Então, para cada geometria, você tem as estéticas disponíveis são diferentes, elas podem ter significados diferentes, apesar de ter o mesmo nome. Para geometrias diferentes, a gente vai usar outras geometrias nessa aula. E aqui as estéticas elas são simples, elas são as coordenadas x e y dos pontos. Então o x vai ser o tamanho do cilindro, o displacement, e o y vai ser o HWI, que é o consumo milhas por galão na highway, né? Então deixa eu ver, faltou flashar aqui. Tá. Então esse é um gráfico, tá? Aí não se preocupa muito com os detalhes de como é que eu coloco, sei lá, um título. É uma camada a mais, tá? GG Title. Meu título. Ele vai colocar o título ali, né? Não se preocupa nesse momento com todos os detalhes de acabamento do gráfico. Vamos entender os conceitos do ggplot, porque a coisa mais comum é as pessoas estarem usando o ggplot por aí, né? É a biblioteca de gráficos mais famosa do planeta hoje em dia. Não tem nada parecido com ela em termos de organização, de maneira como ela funciona para fazer gráficos complexos. Para fazer um gráfico simplesinho, você tem outras opções aí no próprio R, as funções base de gráfico do R, né? De gráficos aí do R, se você estiver fazendo, por exemplo, uma simulaçãozinha de Monte Carlo, você não vai precisar usar o ggplot, né? Isso seria meio que um overkill, né? Mas vamos dar uma olhadinha nesse gráfico que apareceu aqui, né? Esse gráfico, então, ele tem aqui o volume do cilindro, conforme ele está estabelecendo a relação entre as variáveis, né? Uma coisa que você pode falar é se isso tem a ver com a nossa intuição, né? O que dá para falar dessa relação, né? Elas são variáveis que são meio que inversamente proporcionais, ou a relação entre elas é linear. Você pode começar a olhar o gráfico, e é para isso que os gráficos vão servir no início, né? Para você explorar o seu dado antes de você tentar resumi-lo ou fazer modelos, construir modelos, né? Sendo que os modelos podem ter vários propósitos. Ele pode resumir o que está no dado também de um jeito mais elaborado, ele pode servir para prever coisas no futuro. Então, tipo assim, se eu tiver um novo veículo para o qual eu sei o volume do cilindro, displacement, o que eu poderia dizer do consumo dele, né? Seria um modelo para como essas variáveis estão relacionadas. Não necessariamente um modelo linear, pode ser um modelo mais geral. Outra coisa que você pode querer falar é sobre causalidade, que é um assunto mais elaborado, né?
Aí você pode perguntar se tem alguns pontos que estão meio fora aqui dessa relação que a gente esperava, né? Por exemplo, aqui, esses caras aqui, você está vendo que o volume do cilindro cresceu, mas o consumo dele não caiu tanto, né? Esses pontos para mim parece que estão um pouco fora do padrão que eu esperava, e a gente pode tentar explorar essa ideia aos pouquinhos. Então, um template aqui do que seria um template gramatical desse negócio seria assim, né? Esse aqui não é um comando que você vai conseguir rodar, então eu vou deixar ele comentado. Ele seria assim: ggplot, aí você aqui no lugar dos dados, você dá o nome do seu data frame, o table, certo? E aqui você vai somar uma das funções de geometria, então vamos chamar assim, geofunction, uma delas, a gente já usou a geonPoint, mas vai usar outras nessa aula. E aqui você faz um mapeamento explícito das estéticas, ou seja, de propriedades do seu dado que são visualizáveis, né? Então aqui você pode ter uma lista de estéticas. Por enquanto a gente usou duas estéticas simples para o ponto, que é a coordenada x e y. Então você consegue entender essa ideia? Os dados que estão lá nesse data frame, eles vão ser representados por pontos, porque é uma geometria de pontos. E que propriedade visualizável desses pontos a gente tem de imediato? Bom, a coordenada x e y dos pontos. Importante a gente entendendo como que essa biblioteca está implementando, que as ideias ficam muito organizadas na cabeça e fica muito fácil de fazer qualquer gráfico que a gente queira fazer. Senão a gente vai estar sempre tentando copiar um exemplo daqui e dali, né? Então esse aqui seria um template, assim, ou seja, a ideia é que nesse template você pode substituir esses caras que estão entre menor e maior por qualquer coisa que você queira, né? Você pode colocar várias funções de geometria, você pode colocar várias estéticas aqui nos mapeamentos que você está fazendo. Bom, a gente vai pegar esse gráfico que já foi construído, esse gráfico, e agora vamos colocar informações sobre uma terceira variável, a variável class, que dá a classe do veículo, né? Então nós vamos mapear os valores dessa outra variável a uma nova estética, que no caso vai ser a cor do ponto. Aí você vai ter que é importante lembrar que essa variável class ela é categórica, né? Então ela só assume esses valores aqui. Seater, compact, até SUV. Então eu vou pegar esse cara que está aqui e vou adicionar mais uma estética. Eu vou pegar a estética color igual a class. Isso vai fazer com que o gráfico agora ele tem então as estéticas, os coordenadas x e y dos pontos, elas são dadas pelas colunas lá do data frame. Você pode falar data frame mesmo sendo um table, tá? Porque o table é só um data frame melhorado, com propriedades adicionais aí. Funciona muito mais rápido e tem várias propriedades interessantes. Então, olha só, aqui a coordenada x é o displacement, o HWY é a coordenada y, e a cor do ponto está sendo dada pela classe, né? Então é mais uma estética. A cor do ponto, ela foi a gente mapeou uma nova estética nessa variável. A gente colocou mais um cara aqui para fazer isso. E parece, olhando de novo, que tem na verdade, olha só, aqueles pontos que estavam esquisitos, é curioso que eles são de uma classe específica, né? Se você pegar essa cor aqui, meio laranja, meio ocre aqui, ele corresponde à classe dos carros de 2 assentos. Então, o que eu acho que acontece aqui é que são carros que têm bastante potência, o motor aqui tem um volume de cilindro grande, mas eles são carros menores e mais leves também. Então, apesar de ter um cilindro grande, ele é um cara que não vai consumir tanto, mas aí devido ao peso do veículo, né? Meu chute é isso aí. Aí tem outras estéticas que você pode mapear, não apenas a cor do ponto, né? Tem 3 interessantes assim, que talvez não sirvam, a gente vai ver se serve ou não para esse dado aqui. Uma delas é o tamanho do ponto, outra é a forma do ponto, e outra importantíssima para quem está fazendo gráficos aí modernos é a transparência do ponto, o alfa. Você vai acabar vendo daqui para frente que escolher a transparência que está envolvida no seu gráfico é mais do que simplesmente para deixar o gráfico bonito, é uma ferramenta para tornar a visualização do que você está fazendo muito mais precisa, né? Então vamos fazer primeiro o mapeamento do size para ver como acontece. Eu vou pegar aquele que está de cima, vou copiar. Então vai interrompendo, né?
vai digitando aí no seu RStudio. Então aqui eu vou colocar o size, tá? Vou puxar um pouquinho para cima. Isso, vamos lá. Para esse dado aí não faz muito sentido ficar tudo meio encavalado, mas está aí uma possibilidade a mais para a gente, ou seja, que se eu tenho se na minha tabela uma variável é categórica, eu posso regular o tamanho do ponto, que é uma das estéticas, fazendo esse mapeamento para a variável categórica usando essa estética size, né? E aí ele cria automaticamente a legenda ali para a gente. Nesse caso, acho que não foi uma coisa muito bacana. O shape é o símbolo que é usado para fazer o ponto, né? Então o size dá o tamanho. Vamos falar desse shape agora, que é o símbolo que é usado para construir, para desenhar o ponto. E aí, se vocês olharem no nosso livro texto aí, no R for Data Science, tem uma tabela com todos os símbolos. Então vamos falar que eu vou pegar aqui o shape. Você vê que ele deu alguns warnings ali, né? Ele falou que você só pode lidar com 6 valores discretos. E aí ele tirou algumas linhas, olhando aqui, né? Ele tirou algumas linhas que não tinham valores para esse cara, né? E aqui ele fez uma tabelinha também, então ele foi mudando o shape, a forma do ponto, de acordo com essa variável categórica. Então agora a variável categórica passou a controlar qual é o shape, né? Bom, o último cara seria... não é muito recomendável para esse tipo de dado, mas o último cara seria a transparência do ponto, que é o alfa, né? Então se você pegar aqui e colocar alfa nesse cara, a transparência do ponto, e ele está dando um warning aqui para a gente, dizendo que isso não é muito recomendável, né, que você use uma variável discreta para regular a transparência. Então a ideia é que você usasse regulasse por outra variável, mas aqui é só um primeiro exemplo que a gente está dando, né? Mas olha só, então o que significa o alfa, né? Esse alfa significa a transparência do ponto, então dependendo da classe que eu tinha, a transparência foi variando. Nesse caso aqui não é muito útil, mas tem diversas situações em que a transparência ela faz toda a diferença para o gráfico, inclusive em situações que você está visualizando muitos dados, né, que você tem um big data. Você regular a transparência permite você ver melhor a relação. Isso vai acontecer na aula que vem. Eu vou dar um exemplo que vai acontecer isso na aula que vem. Aí uma coisa para você observar é que em algumas situações você vai querer regular todas as cores dos pontos como sendo a mesma cor. Então isso nesse caso não seria uma estética, né? Seria um atributo da geometria. Então você tem que pegar percebendo aos pouquinhos essas diferenças. Então olha só, aqui a cor do ponto, vamos copiar lá para baixo. A cor do ponto está sendo dada, deixa eu só ver o que faltou ali em cima, não, aqui está tudo certinho. Deixa eu separando para vocês aqui o código. Então nesse caso aqui, a cor do ponto ela está mapeada, né? Você tem uma estética cor e ela está mapeada nessa variável categórica que é a classe do veículo. Se você quiser especificar uma única cor para todos, isso não vai entrar como sendo uma estética desse mapeamento, ele vai ficar fora da estética aqui, né? Então, se você falar assim, color igual a alguma coisa aqui, por exemplo, blue, perdão, deu uma aqui. Blue. Então agora você vai conseguir mapear. Então agora todos os pontos passam a ser azuis, né? Ao invés de você controlar os pontos individualmente pelo valor de uma das variáveis daquele dado. Então, cada ponto aqui é como se fosse uma unidade amostral para mim, né? Então você veja que diferença pequena de sintaxe, mas que ela tem um significado muito diferente, né? Você colocar o color aqui dentro significa que você está mapeando uma estética, ou seja, uma propriedade visualizável de cada dado nessa geometria de ponto, e a cor está sendo regulada pelo valor da classe do carro, que é uma variável categórica. Aqui embaixo não, ela não tem nada a ver com estética, ela é um atributo da geometria que está falando que todos os pontos dessa geometria têm a mesma cor, que são azuis. Então,
Nessa sintaxe tem bastante conceito acontecendo aqui, né? Se você for entendendo, vale a pena. Porque você consegue fazer gráficos realmente muito complexos. Aí tem uma outra ideia que aparece aqui no ggplot, que é a ideia de você construir facetas, né? Essas facetas são muito interessantes, porque é uma maneira de criar, de pegar um gráfico, que é uma totalidade aqui, e quebrá-lo em gráficos individuais, que separando os dados usando uma variável específica. Então tem uma função no ggplot, que é esse facet wrap. Essa função é que ela vai construir as facetas, tá? Você coloca ela como se fosse uma camada. Lembra? É uma gramática de gráficos, são gráficos em camadas, né? Então aqui a gente vai falar quem são os dados, continua sendo MPG. Aí vamos colocar uma geometria de ponta ainda. Mapping. Vou mapear, as minhas estéticas vão ser de novo, o X vai ser o tamanho do cilindro, displacement. O Y vai ser o HWY, que é a milhagem na estrada. E aqui eu coloco uma camada a mais. Então a ideia é que você vai acrescentando camadas, né? Você vai falar que isso aqui é uma facet wrap. E a anotação é a seguinte: você coloca. Lembra que a gente colocou aquelas fórmulas lá quando a gente fez modelo de regressão? Que era uma coisa assim, x1 mais x2. Era uma fórmula, né? A fórmula lá nos modelos de regressão, na função LM, que nós usamos na outra aula, Linear Model, ela servia para especificar qual que é a forma funcional do seu modelo de regressão. Mas essas fórmulas servem também quando a gente está falando de gráficos, né? Então a anotação aqui para o Facet Wrap é só colocar quem está do lado direito da fórmula como sendo a variável que vai quebrar o gráfico em subgráficos, né? Então olha só que interessante. Quando você cria essas facetas, o que ele fez foi o seguinte: ele separou os seus dados pela variável categórica class, e para cada uma dessas classes ele fez um gráfico individual. Então ele permite visualizar a relação entre as variáveis displacement, que é o tamanho do cilindro, e o consumo na highway, separando pela classe, né? Então acho que já dá para sentir como é poderoso essa sintaxe, esse jeito de construir os gráficos, né? Porque você pode ir construindo camadas e camadas e camadas, e o gráfico vai se transformando sem que você tenha que dar ordens específicas de como o gráfico vai ter que ser construído. E aí depois você tem mexidas que você, por exemplo, tem gente que não gosta do fato de que o fundo do gráfico ele é cinza, né? Mas é só você acrescentar um tema aqui no final, por exemplo, que você muda. De repente fica uma coisa que você goste mais. Você acrescenta uma camada de tema, o gráfico já passa a ficar com uma outra cara automaticamente, né? Então, essa é uma maneira. Outra coisa, você não precisa memorizar todas as estéticas, o que você precisa é entender como essa gramática dos gráficos, esses gráficos construídos em camadas funcionam. E aí na documentação do ggplot, que é muito boa, seja no site, tem um site que no próprio site do ggplot, é muito boa a documentação. Então, uma vez que você entenda como os conceitos estão sendo articulados aqui, ir lá no site pegar uma anotação para uma camada específica, descobrir quais são as estéticas, os nomes das estéticas, isso é tudo muito, muito fácil, né? E a ideia é que você não memorize, você vai acabar memorizando as mais comuns. Agora, um gráfico muito legal é quando você quebra usando duas variáveis, né? Você faz essas facetas, mas você não usa uma única variável para quebrar, você quebra por duas. Lembra que aqui nesse conjunto de dados a gente tem duas variáveis que são categóricas, né? Duas colunas de variáveis categóricas. Tem a classe do veículo e você tem o tipo da tração. Então vamos fazer um gráfico de faceta em que a gente vai ter subgráficos separados pelas duas variáveis. Isso aqui é o que o gráfico lá que o pessoal de engenharia das antigas chamava de gráfico de treliça. Porque ele faz uma treliça, né? Como se fosse uma treliça aqui. Então, olha só que legal esse aqui. Aqui a única coisa que a gente precisaria, acho que dar uma esticada para cá e para lá. Acho que ele fez porque não coube ali, né? Não, tá certinho. Vou dar um zoom aqui para ver.
Perdão, tem um errinho aqui. Aqui não é wrap, tá? Aqui é o grid. Por isso que não ficou como eu queria. Tá, olha que legal. Deixa eu puxar mais pra cá, senão daqui a pouco não vai conseguir mais fazer as coisas aqui. Não preciso de tanto espaço assim. Tá bom. Então olha esse gráfico que interessante, né? Então você tem a geometria ainda de pontos, você está visualizando pontos, e você tem, para cada ponto, as estéticas que estão mapeadas básicas são as coordenadas x e y. Então na coordenada x eu tenho o volume do cilindro, displacement aí, e na coordenada y eu tenho o consumo na estrada, o HWY. Mas agora a gente criou um gráfico de treliça usando essa geometria de faceta, facet grid, que ela quebrou assim. Então aqui ela tem, se você tem tração 4x4, tração na frente ou atrás, e aqui ela quebrou nos outros valores da variável categórica DRV, que é o número de cilindros do carro, né? Deixa eu verificar, o DRV é isso, né? DRV, sim. Isso, CIL claro, o CIL, CIYL é o número de cilindros do carro. É que eu não falei dessa lá em cima, né? Tinha falado já dela, deixa eu ver. Nós vamos usar o CIL aqui também, tá? Deixar aqui tudo no arquivo para vocês ficarem com isso aí. Então, o CIL é o número de cilindros do carro, 4, 5, 6, 8. Então, 8 são os V8ões, né? Os carros. Aqueles muscle cars enormes, que bebe pra caramba combustível. Então, esse gráfico é muito legal, né? Porque automaticamente ele quebrou nos subgráficos e você pode procurar se nesses caras aqui, se a gente tem relações diferentes entre as variáveis, né? Aí uma coisa para você pensar é por que dois dos gráficos aqui dessa treliça ficaram... Então esse cara aqui, só para deixar anotado para vocês, isso aqui em engenharia lá chamamos de gráfico de treliça. Trellis. E você viu que duas delas ficaram vazias, né? O que aconteceu aqui? Dá para imaginar o que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que no cruzamento de duas variáveis categóricas aqui, uma delas é o número de cilindros e a outra é o tipo da tração do veículo, em alguns dos cruzamentos, por exemplo, tração traseira com 5 cilindros, não há nenhum dado que esteja aqui, né? Por isso que eles ficaram em branco. Mesma coisa na tração traseira, 4 cilindros, também ficou em branco por causa disso. Então é isso que significa você ter uma das facetas vazias, né? Uma coisa que você pode perguntar, poxa, mas qual é a vantagem de eu, por exemplo, fazer um mapeamento da estética da cor do ponto, ter um gráfico desse tipo aqui, contra um gráfico de facetas? Então, só vou fazer, no caso, pela mesma classe, né? Isso em algumas situações, isso vai depender do problema específico, a relação fica mais fácil de visualizar no gráfico de faceta do que nesse cara aqui. Isso é uma coisa que você deve avaliar para o dado que você está analisando. Será que é melhor eu mostrar a relação no único gráfico e diferenciar as classes dos pontos, diferenciar os pontos por alguma variável categórica, no caso aqui a classe, usando um único gráfico, ou será que é mais interessante para mim eu trabalhar com uma situação de facetas? Isso depende do dado, né? Quando você tem muito, você pode falar, mas as facetas podem não ser tão úteis, né? Vou fazer sempre com essas cores e já dá para ver o que eu estou querendo. Mas observe que se você está numa situação que é uma situação meio contemporânea, né, de ter bases de dados muito grandes, fazer um gráfico desse em que você mapeasse a estética cor de cada ponto, vira uma maçaroca de cores aqui, não dá para ver nada, né? Enquanto na faceta você tem para cada valor possível da variável categórica, você tem um subgráfico. É isso que a faceta está fazendo. Então isso pode tornar útil essa técnica para quando você tem uma situação de big data, né? de muitos dados, de trabalhar com uma quantidade de dados grande. Nem big data, é uma coisa já da ordem de milhares de dados, não precisa nem ser milhões de dados. Bom, a gente tem muitas geometrias aqui, né? Não temos só a geometria de ponto. Então, por exemplo, se eu falar que os meus dados de novo vêm do MPG, mas a minha geometria agora for uma geometria smooth, que é uma que suaviza os pontos, né?
posso mapear as estéticas têm os mesmos nomes de antes. Então X é o displacement, Y é o HWI, mas aqui elas significam coisas diferentes. Vamos ver o que elas significam. Então, se eu rodar esse cara aqui, faltou um parênteses aqui, perdão. Se eu rodar esse cara, o que eu apontei aqui? Geom Smooth, Mapping, X igual a Displacements. Ele reclamou de alguma coisinha aqui. Mapping, Geom Smooth. Ah, tá. Porque eu não rodei o comando inteiro, né? Eu rodei só a camada. Vocês viram o que aconteceu, né? Em vez de rodar todo o gráfico, eu rodei só a camada, ela simplesmente me devolveu ali um valor, ela não fez o gráfico para mim. Então tem que rodar o bloco todo aqui, ou você coloca no começo do bloco e roda, tá? Bom, o que ele fez nesse caso, né? Essa Geom Smooth, ela interpolou os dados, e existem muitos algoritmos para você fazer essa interpolação. Eles estão usando aqui, se você olhar na documentação, está usando um chamado LOES, né? Que é uma técnica de regressão local. Mas, essencialmente, o que o LOES faz, você pode dar uma lida no paper, é uma técnica bem conhecida. Você tem outra chamada Splines, né, que também faz isso. Mas o que o LOES faz é ajustar um polinômio baseado nos pontos para trás, como se fosse uma coisa meio autorregressiva, assim, né? Tem uma cara disso aí. Então aqui ele fez usando o LOES. Nesse gráfico, essa faixa cinza aqui, ela é uma banda de confiança, né? Como se fosse uma banda de confiança do ajuste da curva que você fez. Então, na verdade, nessa região em que a banda de confiança está estreita, é uma região que você tem mais pontos. Nessa região em que ela está mais larga, está dizendo que a curva foi ajustada, mas você não tinha muitos pontos ali para você estar seguro de que esse aqui é o melhor ajuste. Você pode pensar assim, né, de um jeito bem prático. E se eu quisesse visualizar tanto essa curva que foi ajustada quanto os pontos? Bom, eu vou colocar uma camada de ponto também, né? É uma gramática que trabalha com camadas, a sintaxe é por camadas, então é só por aqui uma geometria de ponto. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui para vocês ficarem, para enxergar isso mais fácil. Vamos falar desse pedaço aqui. Geometria de ponto, e o mapeamento vai ser o mesmo que já estava ali embaixo. E aí, conforme nós vamos fazendo, a gente vai ver que tem uma certa redundância nessa sintaxe aqui do mapeamento. A gente vai aprendendo a tirar essa redundância. Então aqui eu tenho uma primeira camada que mostra os pontos, e eu tenho uma segunda camada que ajusta uma curva por esses pontos. É isso que está acontecendo aqui. Aí tem umas variações de sintaxe que elas, na verdade, têm um conceito por trás super importante. Então vamos fazer uma variação disso que está aqui para vocês entenderem isso, que é muito importante. Por exemplo, imagine que o mapeamento não estivesse na camada da geometria específica, né? Que ele estivesse aqui em cima, na hora que eu defini o gráfico básico. E aqui nas camadas eu não vou colocar absolutamente nada. Faltou uma observação que era boa, que sempre dá para você tirar fora essa banda de confiança, se você não quiser. Muitas vezes você não vai querer que ela apareça, né? No SE de Standard Error, se fala false aqui, ela não vai aparecer, né? Então true, aparece a banda de confiança do ajuste dessa curva via LOES. Procura na internet o que é o LOES, se precisar eu tenho o artigo. Mas se você quiser tirar, você deixa false. Então aí não vai aparecer a curva, não vai aparecer a banda de confiança, vai aparecer só a curva que foi ajustada. Mas aqui, apesar de ser tenta comparar agora, então voltando, né? Comparar isso que está escrito com isso que está escrito aqui, né? Você vai ver que vai dar, aqui dava um gráfico, vai dar o mesmo gráfico de antes, né? Apareceu o mesmo gráfico que aparecia aqui em cima. Bom, como que aconteceu isso, né? Qual que é o mecanismo dessa sintaxe que está permitindo que você não falhe aqui as coisas e apareça exatamente o que aconteceu quando você fez o mapeamento de maneira explícita? Tá, então aqui está contando o que está acontecendo aqui é que você tem uma ideia de herança, né? A ideia é que a camada que está mais embaixo, ela herda as coisas que foram feitas nas camadas de cima.
Então, como aqui em cima você tem um mapeamento, mas é bastante sofisticado se você pensar como funciona. Se você tinha um mapeamento aqui de umas estéticas, que aqui em cima, na hora que você definiu o gráfico base, quando você ainda não tinha sequer uma geometria específica, essas geometrias que você foi adicionando, elas herdam o mesmo mapeamento. Mas elas herdam de um jeito interessante, né? Porque tem significados diferentes aqui para elas. Veja bem, na geometria de ponto, x e y são as coordenadas x e y do ponto. Na geometria smooth, o xy não é do ponto, porque não aparece ponto nenhum, né? Aparece uma curva. São as coordenadas x e y dos valores que vão ser usados para ajustar a curva. Então a ideia vai se transformando conforme a gente vai usando. E se você está usando isso só copiando e colando código, você nunca vai entender como isso funciona, né? Então investe um pouquinho para entender essas coisas direitinho, para ver como essas coisas acontecem. Aqui eu vou adiantar um pouquinho algumas ideias, depois a gente organiza elas. Vou fazer uma coisa para ficar deixar um pouco confuso aqui. Olha só, o que aconteceu aqui? Vê se vocês conseguem ver o que aconteceu nesse gráfico aqui. Esse aqui é bem interessante. Então, olha só, eu tenho meus dados vindo ainda do DataFrame MPG, o mapeamento é das duas estéticas x e y variáveis, o volume do cilindro e a milhagem, né, na estrada, quanto que ele gasta de combustível na estrada em milhas por galão. E aqui eu vou fazer o seguinte, na camada de geometria de ponto, eu vou colocar um mapeamento de uma estética extra. Eu vou querer colocar que a cor é a classe, como havia feito lá em cima. Então, a cor de cada ponto vai ser a classe do veículo. E na geometria de suavização aqui, que ajusta retas, que passa uma reta suave entre os pontos, usando esse algoritmo Lewis, eu vou falar que o line type é o DRV, que é o tipo de tração do carro. Então olha que gráfico maluco que vai acontecer aqui, né? Então vamos tentar interpretar o que aconteceu aqui. Bom, na geometria, primeira coisa então para lembrar, essas estéticas x e y, elas foram herdadas pelas camadas de baixo. Então se eu definir esse mapeamento das estéticas x e y aqui em cima, para a geometria de ponto, esse mapeamento também está definido, eu não preciso repetir aqui, fica redundante repetir. Eu posso repetir, mas eu não preciso. A mesma coisa para camadas de on smooth, essas duas estéticas elas vão estar mapeadas também para camadas de on smooth. Mas em cada camada eu acrescentei um mapeamento adicional, né? Então aqui na do ponto eu fiz que é já um conhecido da gente, que eu peguei a cor do ponto, que é mais uma propriedade visualizável do objeto da camada, objeto ponto, então é uma estética, portanto, essa é a definição de estética. Eu falei que é a variável categórica class, então os pontos pegaram cores da classe do veículo. Agora, na geometria smooth, eu peguei uma estética chamada tipo da linha e falei que ela tinha que ser determinada pela tração do veículo. Mas aqui acontece uma coisa muito interessante, né? Porque não é só que o tipo da linha, se ela vai ser uma linha cheia, tracejada com traço pequeno ou tracejada com traço grande. Além disso, ele ajustou 3 curvas diferentes dependendo da classe do veículo, se é 4x4, se tem tração dianteira ou se tem tração traseira. Então, olha só, com um código bem pequeno, esse gráfico vai ficando bastante engenhoso, né? Então vamos voltar um pouquinho, dar um passinho para trás, que aqui eu meio que saí um pouco adiantei um pouco, agora eu vou voltar para trás e explicar de um jeito um pouquinho mais organizado. Só para voltar para o que a gente estava, né? Quando eu tenho uma camada só. E aí você vai vendo como a sintaxe está variando e como isso reflete os conceitos, né? O conceito de que a propriedade é herdada para a camada de baixo, o que são essas estéticas. Então aqui eu vou colocar tudo embaixo aqui, deixa eu só puxar para cá, senão a gente não vai conseguir enxergar, vai ficar muito... O X vai ser de novo, displacement do cilindro, Y vai ser o consumo e o line type aqui. Então esse gráfico aqui não tem mais a camada de ponto, né? Ele é uma versão mais simples do que a gente já tinha feito. Então, olha que interessante, aconteceu aquilo que eu falei, né? Ele agrupou os dados pela variável DRV, que é uma variável categórica, que dá o tipo da tração. E aí, como você pediu para você está trabalhando com uma geometria que suaviza, que ajusta uma curva, né? Ele, uma vez que o dado está separado pelas classes, ele ajustou 3 curvas diferentes, né? É uma coisa que está meio chata aqui,
gente pode tirar aqui, se você quiser, as bandas de confiança de cada uma delas. Você vê que quando tinha pouco ponto, voltando aqui a banda de confiança, né? Voltando ela só para poder falar uma coisa. Quando eu tinha poucos pontos, em regiões de pontos, a curva é ajustada, mas é como se você tivesse uma incerteza grande do ajuste que você fez. É um tipo de intervalo de confiança. Se você olhar para cada ponto aqui dessa banda, um corte da banda, essa é uma banda de confiança. Então, cada corte dela é o análogo do intervalo de confiança que a gente tem lá em estatística clássica, né? Vale a pena ler esse paper no dia da Lois e ver como eles fizeram essas coisas. Ainda nessa geometria smooth, a gente tem a possibilidade de criar curvas separadas, mas não diferenciando o tipo do traço, né? Não usando essa estética line type, mas definindo grupos, né? Eu vou fazer uma aqui para a gente ver. Então aqui onde você tem o line type, a gente pode colocar simplesmente um group. A ideia é que esses exemplos, então, mais do que refletir coisas específicas desses dados, de que eles possam mostrar como os conceitos estão sendo articulados, né? Então, aqui eu vou ter sempre com o mesmo tipo de linha, mas eu estou agrupado pela variável categórica DRV, que é a tração, o tipo de tração do carro, né? Se eu quiser tirar essas bandas de confiança, eu posso tirar as bandas de confiança aqui. Então eu vou ter 3 ajustes, né? Aí voltando àquela ideia de que foi falado lá em cima, né? Você pode colocar mais de uma geometria, nós já vimos então como colocar os pontos e esses ajustes juntos, e essa ideia aqui é fundamental, né? Essa ideia de que estéticas, elas são, que mapeamentos que você fez, eles são herdados pelas camadas de baixo, tá? Essa ideia é importante para a gente. O que mais que a gente tem aqui de interessante? Tem aquela outra ideia de que você pode fazer mapeamentos específicos, né? Então, não vou fazer um tão radical, essa ideia já estava aqui nesse exemplo de cima, vamos só copiar para baixo, acho que fica menos maluca. Então eu posso, em cada camada, fazer mapeamentos que são específicos da camada, né? Essa aqui, então, seria interessante, que seria, os pontos estariam com cores diferentes para cada classe do veículo, mas você ajustou uma única curva para todos eles, né? E você também pode fazer umas coisas interessantes aqui, você pode filtrar os dados, né? Então a gente vai usar uma notação aqui com o pipe, né? A primeira vez que vocês vão ouvir falar desse cara aqui no curso, esse cara a gente vai usar o tempo todo aqui no curso. Então, o que é o tal do pipe? Imagina que você definiu uma função aqui, que tem uma função aqui que eu vou chamar de soma, bem bobinha a função. Que ela vai ser uma função que recebe x e y, e ela devolve x mais y. Pode colocar na mesma linha, assim. Ou se você quiser, se isso está te confundindo, faz do jeito mais tradicional. Então, se eu escrever soma de 3, vai me dar 4, né? Aí tem uma notação que foi inventada aqui no R, que ela mudou totalmente a maneira como é feita a sintaxe de programas que estão analisando dados, né? Que é a notação do pipe. O pipe é esse símbolo aqui, ó, porcento maior porcento, e a ideia é que se você faz pipe para uma função, ele vai pegar esse número que está aqui, vai colocar como sendo o primeiro argumento da função, e os demais argumentos você passa dentro da própria função. Então isso aqui é um outro jeito de chamar a função, né? O que é legal disso é que você pode encadear, né? Então você pode somar 1 com 3, depois você soma o resultado com 4, depois você soma o resultado com, sei lá, 7. Você pode ir encadeando as chamadas da função, né? Então você pode raciocinar como se fosse um tubo, por isso tem esse nome pipe, né? É um nome que eles copiaram lá do Unix. Uma coisa assim, né? Que você vai encadeando aqui. Então a função está sendo chamada de várias vezes. Se eu for pensar lá no cálculo, né? Lembra da função composta?
que você fazia f de g de h de x, certo? Então, esse é um jeito de escrever a função, mas tá vendo que fica cheio de parênteses, ela fica meio difícil de ler, né? Então, uma ideia seria fazer, no R seria assim, né? O x vai para o h, que depois vai para o g, que depois vai para o f. Então, esse conta uma história diferente, né? X era algum dado que foi processado pela função h, então aqui ele foi processado pela função h, o resultado da função h foi processado pela função g, e o resultado da função g foi processado pela função f. Então, essa é uma sintaxe útil para... Assim, é o tal do pipe, né? Pipe. Tem uma biblioteca específica dentro do R que tem esse cara, mas ela já faz parte do Tidyverse, você não precisa chamar ela especificamente. É a biblioteca Magritte R. Isso é uma brincadeira com aquele pintor belga, o Magritte, René Magritte, que ele pintou um quadro famoso, que ele era meio surrealista, né? Como é que é? Ceci n'est pas un pipe. Acho que é isso. Não, só que não escreve assim, mas tudo bem, tá aqui. Esse quadro aqui, né? Um quadro famoso dele em que ele desenhou um cachimbo e ele escreveu Ceci n'est pas une pipe. Isso aqui não é um cachimbo, né? Então eles usaram esse nome Magritte R porque, como eles tinham um pipe, né, um tubo, um cachimbo aqui, eles deram esse nome de Magritte R para a biblioteca. Mas ela faz parte do Tidyverse, então quando eu carrego o Tidyverse lá em cima, eu já estou carregando automaticamente essa biblioteca. Tá? Então essa notação do pipe a gente vai usar o tempo inteiro aqui no curso. Vamos usar ela pela primeira vez aqui, vamos fazer o nosso batismo com o pipe na seguinte situação. Imagina que eu tenho então, eu começo exatamente como eu tinha começado esse cara aqui, só que na geometria de suavização eu vou querer filtrar. Então eu vou falar assim, ó, olha só, as camadas de baixo, o que elas herdaram? Elas herdaram quem são os dados, todo mundo que está para baixo que eu estou adicionando herdou quem são os dados, e herdaram esse primeiro mapeamento de estéticas. Então todas as camadas sabem que a estética X é display e a Y é HWY. Tá? Na camada de onPoint eu adicionei uma estética, eu falei que a cor do ponto color é a variável categórica class. E agora aqui eu posso adicionar, eu posso modificar quem são os dados nessa camada. Olha que interessante, aqui eu posso falar, não, os dados não são MPG. Os dados na verdade são MPG, mas filtrados, aqui eu estou usando uma função filter, de uma biblioteca chamada dplyr, que a gente vai falar aulas e aulas dela. E como que eu vou filtrar esse cara? Vou falar, eu quero que a classe seja os veículos, por exemplo, subcompactos. E eu vou tirar aquela banda de confiança que eu acho ela meio feroz. Apareceu alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Filter class subcompact must not be named. Faltou um igual aqui. Por quê? Porque não é que a classe é um atributo que é igual ao outro, não, aqui eu estou fazendo uma comparação mesmo, estou falando filtrar pela coluna class, que é uma variável categórica, onde ela for igual no sentido de comparação, por isso que eu precisei colocar o igual ao tipo subcompacto. Então olha que interessante o que ele fez aqui. Ele criou o gráfico dos pontos colorindo pela classe, pela variável categórica classe, mas essa curva aqui, ó, que foi ajustada pelo Lois, ela só levou em conta os dados que eram do tipo subcompacto. Ela não levou em conta os outros dados, ela foi ajustada só com eles. Então, veja, não fica se preocupando com a utilidade específica para esse dado, né? O importante é o conceito de que na geometria eu posso modificar quem é a minha fonte de dados. Eu posso pegar a fonte de dados que era todo o data frame e filtrar apenas algumas linhas. É isso que o filter faz. A gente vai ver aulas e aulas inteiras só falando sobre esse filter, né? E outras funções que trabalham junto com ele. Mas o filter, o que ele está fazendo aqui é filtrar aquelas linhas do data frame, o table, que tem a variável class do tipo subcompact. É isso que ela está fazendo aqui. Então é esse cara aqui. O que mais que a gente pode colocar? Acho que é isso por hoje. Na próxima aula a gente fala mais do... Então na próxima aula a gente vai fazer
uma revisão, então não vai ter conteúdo gravado, mas na live lá eu vou fazer um tipo de um simuladinho com vocês, assim. Então eu falo, se eu quiser que você faça isso, tenta fazer aí e tal. E aí a gente já se prepara para essa prova, e aí depois da prova intermediária, a gente volta a falar do ggplot, a gente faz coisas mais legais, a gente vai introduzir novas geometrias de boxplot e outras coisas, né, que dá para fazer aqui com o ggplot. Tem um monte de geometrias. A gente vai fazer vai mostrar como é que a gente trabalha com sistemas de coordenadas, como é que a gente pode flipar com o sistema de coordenadas, como é que a gente coloca um mapa, né, como é que a gente faz um mapa usando o próprio ggplot mesmo, as coisas que estão dentro dele. E a gente continua com esse assunto. Então deixa eu dar uma repassada aqui nos conceitos e a gente empacota essa aula aqui. Amanhã na live eu tiro dúvidas desses caras aqui, tá? Então imagina assim, a primeira vez que você está vendo o ggplot de um jeito conceitual, né? Então qual que é o seu objetivo aqui? É entender quais são os conceitos e como é que você articula esses conceitos na sintaxe da biblioteca. Então os conceitos básicos são de camadas, né? De geometria, de mapeamento, de estética e de facetas. Esses são 5 conceitos básicos do ggplot. Então, uma ideia básica, quando eu criei esse gráfico vazio aqui, ele já tem uma ideia, né? A ideia de que e por isso que para coisas muito simples você não usa o ggplot, né? Você está fazendo uma simulaçãozinha de Monte Carlo ali rapidinha, você não vai usar o ggplot, porque o dado necessariamente tem que estar acomodado dentro de um data frame, né? Então isso é uma demanda aqui da biblioteca. Bom, uma vez que a gente sabe de onde estão vindo meus dados, que tem que ser um data frame, ou Tibble, que é o data frame melhorado, a gente vai falar do conceito de mapear uma estética. O que significa mapear uma estética? Significa pegar a estética é uma propriedade visualizável do meu dado, e ela faz sentido no contexto de uma geometria específica. Então é um cara que é contextual. Quando eu mudo a geometria, o significado dela muda, tá? Para a geometria de ponto, que é uma geometria simples, aqui eu estou dando as coordenadas x e y do ponto. Aí a gente foi acrescentando outras estéticas, por exemplo, a cor do ponto, mexemos com o tamanho, com a forma, com o alfa, que vai ser importante lá para frente, que é a transparência do ponto. E fomos andando aqui. Distinguimos essa ideia, é importante, tá? Se eu quero que todos os pontos sejam da mesma cor, isso não é uma estética, né? Porque ele é do coletivo de pontos, ele não é uma coisa individual de cada ponto. Então eu não vou mapear da maneira usual. O que eu vou fazer é colocar fora do mapeamento, dizer qual é a cor de todos os pontos. Aí continuando aqui, apareceu essa ideia do gráfico de facetas, que é uma ideia de você pegar um gráfico e quebrar em subgráficos usando com uma variável categórica das suas unidades amostrais aqui, das suas linhas da tabela, né? Essa é uma técnica interessante. Ela ainda é mais interessante quando eu faço o chamado gráfico de treliça, em que eu pego duas variáveis categóricas, cruzo os valores delas e gero o gráfico de treliça fazendo as facetas. E aí eu comentei que em algumas situações vai ser interessante fazer isso, principalmente quando você tiver muitos dados, né? Isso vai permitir visualizar as relações de maneira mais transparente. Uma segunda geometria que apareceu foi essa geometria smooth, de suavização, né? Que ela ajusta uma curva usando esse algoritmo Loess, que talvez você já tenha usado em outro curso aí. Aí a gente deu os detalhes dessa curva e aqui apareceu um conceito interessante e importante, né? Primeira coisa, que as estéticas têm significados diferentes para a geometria em que você está, ou seja, elas têm um significado contextual. Essa é a primeira ideia. E a segunda é que você pode herdar a estética. Então, se você fez um mapeamento de uma estética lá na camada de cima, ele vai ser dado para essas camadas que estão aqui, né? Isso evita uma certa redundância na sintaxe, faz com que a sintaxe fique mais compacta. De fato, a gente vai acabar vendo na aula que vem que eu não preciso nem escrever esse mapping aqui, eu posso escrever só AES, né, coisa do tipo. Eu posso deixar ainda mais curta a minha sintaxe. Então essa ideia aqui é importante, a ideia de herança de um mapeamento para as camadas de baixo, muito importante. E isso aqui torna mais sofisticada. Isso tem a ver com a ideia de herança em linguagens orientadas a objetos, né? Porque a maneira como foi pensada essa biblioteca, ela está roubando essas ideias de orientação a objeto. Quando você tem uma classe, um objeto de uma classe, e você cria uma outra classe que é uma subclasse dela, ela herda os atributos da classe de cima, né? Os atributos e métodos, né?
Então, é uma ideia que foi inspirada por essas linguagens orientadas a objetos. Aí aqui, essa ideia é interessante, de que apesar de eu ter dado alguns mapeamentos para as camadas de baixo, a camada pode acrescentar estéticas que são específicas para ela. Por exemplo, para a geometria de ponto, não faz sentido falar do line type, mas para a geometria de suavização, que é essa geom smooth, faz todo sentido. Então você pode acrescentar mapeamentos àqueles que já foram herdados. Aí aqui a gente deu uma organizadinha a mais nesses caras. E aqui teve uma ideia interessante, né, que além de mapear, de você definir estéticas que são, você pode herdar estéticas e definir estéticas que são específicas para você. Né? A gente fez isso aqui na Geom Points. Mas esse aqui, esse elemento aqui é importante. O fato de que para uma camada, o dado pode não ser aquele dado que foi definido quando você criou o gráfico, criou a primeira camada do gráfico, né? Ele pode ser o dado transformado de alguma maneira. Aqui a gente fez uma transformação específica. A gente filtrou as linhas do data frame que possuem a variável categórica class como sendo da categoria subcompacto. Tá? Então a gente usou esse filter. E aqui apareceu pela primeira vez, se você não usou muito R avançado, o tal do pipe, né? Que, se não me engano é Ctrl Shift M para você atalhar e fazer ele, que você vai usar direto. Então, Ctrl Shift M ele faz direto, porque esse carinha, esse tal desse pipe, é o cara que mudou tudo, assim, deixou o R na frente nessa história de análise de dados das bibliotecas do R, né? Porque vocês vão ver que a gente consegue pegar e colar as funções umas nas outras usando esse pipe. Então o código fica muito legível. Então o que foi feito aqui? Tá falando, o que esse código aqui está falando é que o dado não é mais a tabela inteira MPG, mas é a tabela MPG filtrada dessa maneira aqui. Aqui toma cuidado, é igual, igual, não é igual, tá? Porque eu estou comparando, tô falando que a classe vale subcompacto. Né? E aqui eu tirei o erro padrão, só para não ficar aparecendo a tal da banda de confiança da Lois. E ficou esse gráfico aqui. Então, só para fechar, voltar à explicação dele, as cores aqui estão mapeando pela classe, mas essa curva ela não foi ajustada com todos os dados. Ela foi ajustada apenas com as linhas do data frame que possui a variável class do tipo subcompacto. Tá certo? Então nos vemos amanhã na live. Deixa eu salvar esse cara aqui. Vai interrompendo esse vídeo, vai digitando para você começar a se familiarizar, mas não se contente em usar o ggplot só copiando a sintaxe, articule os conceitos. Se você articular os conceitos, você vai entender sempre o que essas coisas estão fazendo. Né? Você quer entender, você não quer só fazer. Então, amanhã na aula nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui. Na primeira parte, se você não teve tempo, você pode assistir esse material, mas eu já vou estar lá desde a primeira parte da aula. E a gente vai tirando dúvidas do ggplot. Não fica muito preocupado em memorizar tudo, tá? Porque tem a documentação. O importante é você deixar os conceitos aí claros, né? Tá bom? Então amanhã nos vemos na live e a gente faz outros comentários sobre como é que vai funcionar a aula seguinte na outra semana, que é a aula de revisão, e como vai funcionar a nossa prova intermediária. A gente comenta isso nessa live de amanhã. Vejo vocês lá na live.